Olá, meus queridos amigos, irmãos, irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao Conexão Cast, o podcast aqui da Conexão Primeira Batista. Eu sou o pastor Marcos Grava e hoje temos uma entrevista missionária para lá de especial. Nós vamos conversar com um dos nossos missionários, um dos mais experientes missionários da Força Missionária da Conexão Primeira. Estou falando de pastor Antônio Rodolfo. Pastor Antônio Rodolfo, que é uma equação missionária, casado com Cidinha. Exatamente. Pais de Letícia, Beatriz e Natália, 3 lindas meninas. E aí isso deu 3 genros e 6 netos. 6 netos. E 6 netos sendo 3 meninos e 3 meninas. Se vocês combinassem, não ia dar certo, Não, né? não, de forma alguma. Isso foi mesmo um presente. É graça presente de Deus. É graça. É graça de Deus. Ter 3 lindas filhas, 3 belos, preciosos genros, todos na fé. E ter 6 netos, 3 meninos, 3 meninas. Que felicidade, pastor. É uma grande felicidade. É muito bom ser avô. É muito bom ser avô. Uma experiência fascinante. Imagino. Então eu estou mesmo deslumbrado, eu e a Cidinha estamos deslumbrados com essa possibilidade de curtirmos, sermos pais, termos uma nova chance de ser pais. É isso aí. E que bom tê-lo aqui em Santo André. Vamos começar por isso. Obrigado. O que traz o irmão a Santo André? Então, eu vim por causa do Comiban, que é a Cooperação Missionária Ibero-Americana, e que teve uma reunião da junta de diretores, e eu sou o representante da Península Ibérica nessa junta. Então, viemos tratar de assuntos do Comiban, alguns assuntos burocráticos, mas também do futuro do Comiban, da reformulação do Comiban e do Congresso do Comiban 2025, que vai ser realizado na cidade do Panamá. É isso aí. Então vamos explicar para o nosso ouvinte, para ele entender bem. O Comiban nasceu aqui em São Paulo, nos anos de 87, Exatamente. Por um esforço, uma iniciativa do nosso saudoso pastor Edson Queiroz, junto com o pastor Jonathan, da Missão Antioquia, ainda vivo. Esses líderes visionários, deram o primeiro impulso ao Comiban. O que é o Comiban? Como o irmão disse, uma cooperação missionária entre todos os países da América Latina, América do Sul, América Central e Caribe, e também 2 países ibero-americanos, que são Espanha e Portugal. Então, é uma unidade desses países em torno do avanço missionário. Exatamente. E isso inclui também os latinos nos Estados Unidos e no Canadá. Então, é todo o continente americano. Todo o continente americano. Envolvendo os povos latinos e também os povos ibero-americanos, que são os portugueses e espanhóis. Exatamente. E o irmão representa exatamente essa parte do Comiban, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal, sim. E como está o trabalho missionário nesses 2 países, pastor? Bem, são 2 países com uma tradição de dificuldade do trabalho missionário. Então, há algumas mudanças a acontecer. Então, vou começar por Portugal, que Portugal sendo um país tradicionalmente de emigração, que saíram, temos quase um outro Portugal fora de Portugal, porque o português sempre saiu, e nós sabemos disso, Sim. Recebemos muitos portugueses aqui no Brasil. Mas agora Portugal está recebendo muitos imigrantes e está aprendendo a lidar com o assunto. Tem crescido rapidamente e há uma tensão na sociedade por causa dos imigrantes. Claro, nós temos quase 1 milhão de imigrantes agora em Portugal. Quase uma população de 10 milhões. Então, 10% da população. Quase 10%. Oficialmente ainda somos 7%, mas as projeções já apontam para 10%. Desses, 40% são brasileiros. Então, temos 400 mil brasileiros lá em Portugal. Então, e com tendência de alta. Com tendência de alta. Continuam a chegar. Eles dificultaram um pouco agora a obtenção da residência, exatamente para ver se segura um pouco a chegada de novos imigrantes. Mas, olha, a estatística mostra que nós evangélicos em Portugal, éramos 1% da população. E, de repente, num curto período, passamos a ser 2%. É verdade, há conversões, etc., mas
a grande explicação para dobrar o número de evangélicos são os imigrantes, especialmente os brasileiros. Sim. Então, para algumas igrejas que estavam quase a morrer, isso foi uma revitalização. Sim. Né? Foi ótimo. Sim. Mas, por outro lado... lado... não era qualquer brasileiro, muitos pastores... Muitos. Né? Líderes. Exatamente. Músicos. Sim. Educadores religiosos. Pessoas experientes no ministério chegando para morar e para servir. Então, isso foi uma bênção. Mas, por outro lado, tem o desconforto gerado em algumas igrejas, né? Desconforto para os portugueses. Então, cria uma tensão também. Existe uma tensão na sociedade, mas dentro das igrejas também é uma tensão. Isso é sempre muito natural em todos os lugares que nós temos a diáspora, né? Os grupos de imigrantes chegando, sempre vai acontecer esse problema, esse choque, né? Entre as culturas, os interesses, aí entram as questões políticas, as polarizações, né, comerciais e tudo mais, né? E a própria cultura evangélica, né? Sim, é diferente. Sim. Qual é a maneira que a pessoa cultuava no seu país? Liturgia e tal. Sim. Muito bem. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Fale sobre a saída do casal. Que ano que vocês deixaram Santo André e foram em direção à Europa? Nós saímos em abril de 1997. Então, vamos completar em abril 28 anos, se Deus quiser. Sim. Então, isso é pura graça do Senhor. Fomos inicialmente para a Inglaterra. Então, na Inglaterra, fomos servir junto a uma missão que estava baseada no sul de Londres. E essa missão tinha como objetivo treinar igrejas para que elas fossem igrejas fazedoras de discípulos, que fazem discípulos. E a maior parte desse treinamento era nos países onde a igreja é mais fraca. Então, tipo na Itália, em Portugal, na Espanha, na Sérvia, na Polônia. Então, tínhamos esse tipo de iniciativa, a missão fazíamos isto. E até que fazíamos também esse trabalho em Portugal, e a igreja portuguesa nos convidou para mudarmos para lá. E pelas circunstâncias que estávamos a viver, as coisas convergiram para que isso acontecesse. Então, ficamos 3 anos e meio na Inglaterra, fizemos a mudança para Portugal e estamos lá, então, desde o ano 2000. 24 anos. 24 anos em Portugal, pela graça do Senhor. Muito bem. Pastor, qual é a diferença dessa igreja que o irmão saiu para o campo há 28 anos atrás, final dos anos 90, e mesmo vindo pouco ao Brasil, mas ouvindo muito aí dos colegas e agora servindo ao Comiban, a igreja desta terceira década do século XXI, quais são as diferenças básicas da igreja que o irmão deixou aqui em Santo André, no Brasil, e a igreja que hoje o irmão vê em nosso país? Eu sempre venho com muitas saudades, né? E com aquelas memórias do passado. Então, às vezes, quando chego ao púlpito e olho para a igreja, eu vejo uma outra igreja. Tem um núcleo que se mantém, mas é um núcleo cada vez menor, pelo menos do que eu vejo, né? E então vejo muita gente nova. Então a igreja tem se renovado, né, na sua membresia. Agora, eu percebo também que o veio missionário permanece ao longo dos anos e se fortalece, principalmente nos anos mais recentes, agora que o pastor grava, esse veio missionário tem uma ênfase ainda maior do que tinha naquela época. E isso é extremamente fabuloso de ver, é entusiasmante. Fico muito feliz em ver esse aumento da visão e da ação missionária da nossa igreja. Eu costumo dizer, e sem nenhum exagero, que isso é uma graça do Senhor e nós podemos colher os frutos daquilo que os nossos antecessores plantaram. Verdade. Vocês, nos anos 80 e nos anos 90, tiveram que arar bem esse solo, né? Que ainda não era um solo de visão missionária, né? E trazer essa visão para a igreja. E não estou falando aqui apenas da igreja em Santo André. A igreja brasileira não sabia o que era missões. Não. Me lembro das conferências missionárias nos anos
90, que traziam pessoas da América Latina, Sim. não apenas do Brasil, e éramos feitas aqui no Parque Celso Daniel, porque a igreja não tinha capacidade para conter tanta gente que vinha procurando as conferências. Então foi alguns anos de muito trabalho para convencer a igreja de que esta era a visão correta, a obra missionária, especialmente a obra transcultural, e hoje eu posso colher muito desse fruto. Eu lembro tenho boas memórias das conferências missionárias daquela época. Não tive mais chance de participar das mais recentes, mas as conferências missionárias sempre foram um impulso muito grande para a obra missionária. E essas conferências sempre tocaram muitos corações, sempre despertaram vocações e muitas pessoas foram chamadas e continuam a ser para o campo missionário por causa dessas conferências. Sim, graças a Deus por isso. Este ano, você sabe, celebramos a 45ª Conferência Missionária e agora todos os anos no mês de junho. Então, irmão, já receba aí o convite, se houver condições de se organizar para estar conosco em algum mês de junho. Todos os anos celebramos a nossa Conferência Missionária, o ano que vem, 2025, a 46ª Conferência Missionária. Uau. O Evangelho tem prosperado em Portugal, né? Isso é nítido através dos esforços missionários, através da chegada de muitos cristãos vindo de outros países, não é? Quando que o irmão pensa, num cenário mais positivo, Portugal se transformar também numa igreja enviadora, numa força missionária para o restante da Europa? Bom, esse é o nosso sonho maior, é ver a igreja portuguesa florescer e ter essa visão e esse alcance missionário. Então, temos trabalhado nesse sentido. Claro que os resultados pertencem ao Senhor, mas junto com a Aliança Evangélica Portuguesa, nós fazemos parte também da que é chamada Assessoria de Missões. Então, a Assessoria de Missões tem trabalhado para dar visão e motivação e mobilização para a obra missionária. Agora, com a chegada dos estrangeiros, um pouco disso começa a acontecer, porque temos um distrito em Portugal chamado Beja, que fica no Alentejo, onde tivemos notícias de muitos imigrantes asiáticos que vieram para trabalhar na agricultura e que vivem em condições precárias, em alguns até em condição de escravos mesmo. Então, tem gente a se aproveitar da mão de obra que Portugal precisa. Então, nós fizemos um grande projeto agora, grande para a realidade portuguesa, envolvendo várias igrejas e organizações para concentrar os esforços em Beja, que já começaram, e é um pedido de oração orar por Beja, para que possamos alcançar esses estrangeiros, num primeiro momento, pelo menos, dentro de Portugal. Então, já temos equipas lá para ajudá-los socialmente, para ensiná-los o português e também, claro, para falar de Jesus a esses imigrantes. Então, Beja é um projeto que desperta um pouco a igreja portuguesa nesse sentido. Há um espírito de unidade já acontecendo. Há um espírito de unidade já acontecendo. Em Beja, há 5 igrejas pequenas, as igrejas geralmente são pequenas, e principalmente nessas cidades mais pequenas. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi trabalhar junto, trazer os pastores para a mesma mesa. Alguns pastores, num local pequeno, nem se conheciam. Então, foi esse o primeiro trabalho, de trazer os pastores para sentarem e trabalharmos juntos, né, em função das necessidades deles, né? Muito bem. Mas com essa visão de alcançar esse povo que está lá. E não tem ninguém a trabalhar com eles. Não tinha até agora. Sim. O irmão está há 24 anos como missionário em Portugal, passou por aquela fase de um missionário transcultural, chegando ao país, e aí se consolidou como pastor de uma igreja de nível porte médio, né, para alto, na realidade europeia, ali em Portugal, em Lisboa.
Como quebrar esse tabu de que a Europa não precisa de missionários? Porque desde quando o irmão foi, há 24 anos atrás, 28 para a Inglaterra, até hoje ainda há um preconceito contra o envio de missionários para um continente que um dia foi cristão, mas já não é, e que tem muitas boas condições de vida para oferecer. E os missionários muitas vezes são confundidos com pessoas que vão à procura de uma melhor qualidade de vida e não de um ministério frutífero. Como quebrar esse tabu na igreja brasileira de que a Europa não precisa de missionários? A Europa, de forma geral, é um continente secularizado e vive um pós-cristianismo. E os países europeus, alguns ou grande parte dos países europeus tem menos cristãos que alguns países árabes, que o Egito, por exemplo, e outros, né? Então, às vezes, o português fala enviar missionários para Angola. Angola tem mais cristãos que Portugal, deveria ser o contrário. Sim. Isso já acontece também. Então, eu acho que se nós olharmos a realidade e vermos os números, isso fica muito evidente, Pastor Grava, que há pessoas, há jovens, a secularização está a crescer a um nível, a tomar um vulto, que tem jovens que não sabem quem é Jesus Cristo. Nós fizemos um discipulado recentemente de um casal recém-convertido, e quando lemos um trecho da Bíblia de João Batista, eles que fizemos comentários sobre João Batista, eles: quem é João Batista? E o que supostamente toda a gente deveria saber, o pessoal não sabe. Então, o pessoal está muito distante de uma sociedade religiosa que tem alguns fundamentos cristãos que culturalmente, então eles, mesmo culturalmente, estão a se distanciar do cristianismo. Agora, a gente ouve pelos testemunhos dos missionários que o avanço do evangelho é um processo lento, não é? Que precisa ser feito com bastante intencionalidade. Nesses 24 anos, o que o irmão tem aprendido para compartilhar com novos missionários do que realmente funciona no contexto português? Qual é a estratégia, e nunca de crescimento rápido, essa não é uma realidade, mas de um crescimento sustentável, de se plantar uma igreja e vê-la crescendo aos poucos, mas de maneira, né, organizada? Qual é o tipo de estratégia que realmente tem mostrado funcional na realidade portuguesa? O que eu sempre costumo orientar, é só uma sugestão da minha parte, para os missionários que chegam a Portugal, é calma, senta no banco de uma igreja e aprende com os portugueses como é que eles funcionam, a cultura dos portugueses, assimila a cultura, entra na cultura, se aculture a Portugal, porque nós vamos com uma carga evangélica e de pressa e de números e de valores que imediatismo que não funciona em Portugal. Então precisa ter muita paciência para aprender, fazer relacionamentos, ganhar a confiança do português, para então poder ter alguma abertura para falar de assuntos religiosos, de assuntos mais profundos da alma do português. Então nós precisamos ter calma, né? Aprender a cultura é fundamental. E porque falamos a mesma língua, ou quase a mesma língua... quase, né? Nós pensamos que a cultura é a mesma, Sim. E não é. É muito diferente. Se já há muitas distinções na linguagem em si, não é? Muitos termos, né? Imagina, então, na cultura, né? Exatamente. Então, o português é sempre mais discreto, sempre... Então, nós precisamos ganhar a confiança do português. Isso leva tempo. Só para um exemplo, no prédio que eu morava, até um ano atrás, eu levei 10 anos para que o meu vizinho entrasse na minha casa para uma refeição. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí ele me convidou para ir à casa dele. Sim. Mas até ele ganhar confiança com o brasileiro que mora no prédio... Foram muitos anos. Foram muitos anos. Pastor, o irmão é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Como o português normal, o português assim, comum,
vê o povo brasileiro e como os cristãos portugueses enxergam os cristãos brasileiros? Bom, tem várias leituras dos brasileiros, né, em Portugal. Então, em geral, o português gosta do brasileiro, gosta do Brasil e aprecia os brasileiros. Agora, com a chegada de muitos imigrantes, vai muita gente boa, né, mas tem alguns que dão, sendo cristãos ou não, um péssimo testemunho do que é ser brasileiro. Então, hoje há um desgaste na sociedade porque o português está a perceber que tem muitos brasileiros em alguns locais. Então, o português está um pouco, eu não sei se é a palavra melhor que eu vou usar agora, mas um pouco saturado de ver os estrangeiros e particularmente os brasileiros. Sim. Então, tem essa... Há uma amizade. Quando criamos e desenvolvemos uma amizade, ela é profunda, ela é boa, ela é respeitosa, a confiança é criada, mas até chegarmos aí temos umas barreiras a serem vencidas, que são já preconceitos que vão se consolidando na cabeça do português. Sim. E isso não é uma realidade apenas de Portugal ou dos países europeus, mas de todo o mundo, não é? Nós sempre falamos sobre isso aos vocacionados, que o ministério fora do Brasil é bem diferente daqui. Bem diferente. Essa evangelização instantânea, imediata, que nós temos aqui, a pessoa aceita o convite, vem para a igreja, aceita Jesus, começa a ser discipulado na semana seguinte. Isso é uma realidade hoje cada vez mais difícil de ser encontrada. A conversão lá é um processo, em geral, é um processo. A pessoa vai se aproximando, né? Poderíamos dizer que a conversão é um processo e a condição é um ministério relacional, não é relacional. Isso? Relacional. Tem que fazer um relacionamento a longo prazo. Longo prazo. Então, o missionário pensar em ir lá para ficar alguns meses ou poucos anos, será difícil ver frutos. Ele tem que realmente ir para investir uma boa parte da sua vida. Dúvida. Agora, o português, por outro lado, ele gosta de ver o brasileiro se aculturar. O brasileiro que se interessa pela história, pela comida, pela literatura, pela música portuguesa. Então, porque existem os imigrantes que fazem os seus guetos, né, de música brasileira, de comida brasileira. Isso afasta os portugueses. Sim. Agora eu vou inverter a pergunta. De maneira bem franca, como é que os brasileiros que estão há mais tempo, não os recém-chegados, mas pessoas como o irmão Cidinha, como é que vocês veem os portugueses? No início foram bem aceitos, passaram por um processo natural de aculturação, mas hoje, passado um bom tempo, como é que o brasileiro olha para um português ali assim como realmente um irmão em Cristo, alguém que dá para estabelecer uma parceria ministerial, um bom parceiro, um parceiro leal, fiel? Qual é a relação? Nós, pela graça do Senhor, tivemos uma aculturação muito boa e nunca tivemos problemas com os portugueses. Temos bons amigos portugueses, alguns fora da igreja, a maioria dentro da igreja. Então, o português é uma pessoa que está carente de afetos e carente principalmente de afeto do amor do Senhor. Então, eu diria que o português precisa ser abraçado. Mas para chegar aí tem algumas etapas a serem cumpridas. A paciência, a calma, o serviço para o português, prestar apoio que ele precisa nas diferentes etapas e situações da sua vida. Então, como é que eu vejo o português? O português eu vejo já com uma naturalidade, porque eu já estou habituado a reação do português, que num primeiro momento, para o brasileiro, pode parecer que ele é ríspido, que ele é áspero, mas faz parte do seu jeito, da cultura. Então, nós aprendemos a lidar com o português e tem sido uma experiência muito boa.
no ministério, o crescimento que eu vejo, né, de alguns portugueses, não posso generalizar, mas a gente vê que eles levam mais tempo para amadurecer na fé, se eu comparar com a minha experiência Sim. do passado no Brasil. O brasileiro, me parece, pelo menos com a minha experiência do passado, que cresce mais rapidamente. Sim. Em um ano já tem algumas pessoas já passaram de um novo convertido a ser pastor. Uhum. Lá esse processo é muito mais lento, em geral, né? Em geral. Então nós temos que ter essa paciência de caminhar com o português e ajudá-lo a crescer na fé. E isso leva o seu tempo, que é comparativamente ao brasileiro é bem maior. Há interesse dos jovens portugueses na igreja pelo ministério, seja ministério pastoral, ir para o seminário, ou mesmo campo missionário, viagens de curto prazo. Como é que o irmão vê essa questão da vocação em Portugal? Bem, participei recentemente de um evento, de um retiro de pastores da Convenção Batista Portuguesa. E, em determinado momento, a pessoa que estava a liderar o momento, aquela reunião, pediu para os pastores que tivessem menos de 30 anos para irem por um lado. Foi com menos de 30 anos. Uau. Depois ele falou, agora quem tem mais de 60 anos, os pastores, vem para este lado. Aquele lado lotou. E tinham alguns poucos ficaram sentados. 30 e 60 anos. Exatamente, entre 30 e 60. Então isso mostra o envelhecimento dos pastores da liderança portuguesa e não tem quem o substitua a curto prazo. Outra coisa deste retiro é que metade dos pastores da Convenção Batista Portuguesa são brasileiros, porque faltam pastores para as igrejas batistas. Então, alguns vão daqui Sim. já com sustento, porque algumas igrejas são pequenas e nem sustento tem. Sim. Então, essa é uma realidade que nos chama a atenção, a falta de jovens portugueses no ministério. Uma outra situação foi uma pesquisa que a Aliança Evangélica Portuguesa fez recentemente, entrevistando jovens cristãos portugueses de várias denominações e numa faixa etária de 18 a 30, mais ou menos, anos de idade. E o resultado foi que os jovens têm interesse no ministério. Eles apreciam o ministério pastoral e a vocação missionária também. Então isso foi surpreendente, porque dava-se a impressão de que eles não estavam interessados. Claro que há alguns que não estão interessados, mas não é a totalidade, não é a maioria. Então o que se percebeu é que há um potencial que precisa ser explorado e trabalhado pelas igrejas. Então, no caso dos batistas, foi agora lançado um projeto especial para despertamento de vocações desses jovens que já têm uma vontade, mas que estão subaproveitados, no meu ponto de vista. Deixe-me arriscar a fazer um prognóstico que, com a chegada de muitos brasileiros nas últimas décadas, é possível já ver filhos e netos desses brasileiros portugueses. Isso é bem lembrado, porque o líder, o presidente da Convenção Batista Portuguesa, ele mesmo afirmou que muitos desses jovens que precisam ser despertados, provavelmente serão a segunda geração dos brasileiros. Então, aos filhos dos brasileiros que já crescem lá, são portugueses, que já são portugueses culturalmente, esses certamente vão ingressar nessa chamada, nessa convocação. E viveram isso, porque os pais foram para o campo missionário, alguns antes deles nascerem, outros com eles ainda muito pequenos, né? Eu tenho um casal de amigos que está pela CEPAL, lá em Lisboa, está com o Pit Stop, que é um programa de cuidado. O Luiz e Arlete? Não. É eles chegaram recentemente, no ano passado, né? Paulo Garbino e Érica. Conheço. Sim. E eles foram meus colegas nas Juntas Missões Mundiais. Paulo foi do programa esportivo que eu coordenei, Érica do Projeto Radical, muito competentes, e foram para lá e estão ajudando ali, auxiliando. Agora, antes de nós falarmos dessa face do seu ministério, que é o cuidado,
Então, para finalizar essa questão do vocacionado, já falamos de algumas características de quem pode ter um ministério frutífero em Portugal. Ministério relacional, paciência. Diga mais algumas características para aquele que está nos ouvindo e pretende fazer ministério em Portugal, ou talvez em outro lugar da Europa. Qual é o perfil desse vocacionado que vai dar certo naquele continente? Bom, tem que ser uma pessoa com perfil de aprender. Coração ensinável. Coração ensinável, essa palavra estava a faltar. Coração ensinável. E a pessoa tem que ter uma paixão para aprender a cultura portuguesa. Eu digo sempre que nós precisamos ter um mentor cultural. Então, eu olho quando Ruth foi com Noemi para Belém, Noemi voltou e Ruth foi com ela. Noemi foi uma espécie de mentora cultural de Ruth. Sim. Ruth fazia tudo que a sogra falava, até mesmo para conquistar Boaz. Sim. Ela seguiu as dicas que a sogra deu. Coração humilde e aprendiz. Coração humilde e aprendiz. E ter um mentor cultural que pode ser formal ou informal, pode ser cristão ou não cristão. Muito bom. Então, eu aprendo com o açougueiro, né? Por exemplo, eu aprendo com o meu irmão português que está na igreja. Sim. Então, eu tenho que ter essa humildade de perguntar de querer aprender. Então, essa é a principal característica. E acho que isso é um grande desafio, porque quando você vai para um país de uma língua bem distinta, inglês, francês, até mesmo espanhol, que é muito semelhante, você, ao querer aprender a língua, naturalmente você também vai aprender questões culturais, históricas, não é? Claro. Mas aí, pela aquela falsa impressão de estar num país que fala a mesma língua, você acaba ignorando um pouco desse interesse cultural, não é? Nós temos falado muito sobre Pedro e Cornélio. Sim. Porque uma das propostas que está em curso agora, implementação pela Aliança Evangélica, é falar nas igrejas sobre multiculturalidade e interculturalidade. Até porque tanto quem chega quanto quem recebe precisa estar minimamente informado e treinado na interculturalidade. Então, temos falado muito de Pedro e Cornélio. Quando Pedro se converte a Cornélio e Cornélio se converte a Pedro. Há uma convergência mesmo. Uma convergência de um para o outro, né? Interessante. Então isso tem sido muito bonito. Então eu sempre falo para os brasileiros, você precisa se converter ao português. E falo para o português que recebe, você precisa se converter ao brasileiro ou qualquer outro estrangeiro. No sentido não de uma conversão espiritual, mas de uma conversão cultural. Né? Do próprio coração. Sem dúvida. Uma entrega mesmo do desejo de querer estar próximo. E de aprender. Então Pedro aprendeu com Cornélio que Deus não faz acepção de pessoas. Foi nesse contexto. Sim. E Cornélio aprendeu tudo que Pedro tinha para transmitir para ele. Então, aquilo parecia algo... Era improvável que Pedro e Cornélio estivessem juntos. Então, foi a ação do Espírito Santo que os levou a esse encontro intercultural e como aprenderam um com o outro. Muito bom. Eu quero aproveitar o nosso podcast para mandar um abraço para um português muito querido, que agora no Lausanne, o Encontro Lausanne na Coreia do Sul, sentou em minha mesa. As mesas eram de 5 a 6 pessoas e algumas mesas eram muito multiculturais. E a nossa mesa tinha 5 brasileiros, 4 na verdade foram mais efetivos, e um português, o meu querido Júlio, ele que é o diretor da organização A Rocha, né, que trabalha na área ambiental cristã, né? O Júlio foi um colega fiel, leal, permaneceu do começo ao fim ali. Terminamos o Lausanne só nós dois na mesma mesa, né? Um abração para você, Júlio, meu querido companheiro aí de Lausanne, e que tem feito ministério lá na região da Europa, especialmente em Portugal, à frente desse ministério A Rocha, um ministério cristão aí de cuidado ambiental. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre uma face do seu ministério, que é o cuidado integral. O irmão se desenvolveu muito nessa área, tem prestado apoio.
por que, ao seu ver, os missionários nos últimos anos estão parecendo carecer muito mais de cuidado do que os missionários de algumas décadas atrás? Foi o fato de nós atentarmos mais à necessidade do cuidado integral que fez aparecerem tantas pessoas, ou de fato o campo e o ministério se tornou tão assim prejudicial e um pouco nocivo que fez despertar esse interesse pelo cuidado integral dos missionários? Bom, eu vou tentar responder dizendo como é que eu cheguei neste tópico, né, do cuidado, neste tema. A nossa filha Natália, quando mudamos da Inglaterra para Portugal, ela sentiu algumas dificuldades, né? Na idade que ela estava, uma adolescente e etc., com as suas características pessoais. Então ela sentiu algumas dificuldades de adaptação a Portugal. E nós não sabíamos o que fazer. Claro, além de orar, né? E numa situação de um evento que eu estava participando, entrei numa sala do local que estávamos e sentei nesta sala. Era uma escola internacional que nos cedeu o local. E eu sentei para descansar um pouco numa sala e tinha lá muitos livros espalhados. Então eu só fui descansar um pouco e peguei um livro na mão, coloquei de volta. De repente eu me despertei e o livro era Cartas Nunca Enviadas, em inglês Letters Never Sent. Eu olhei o que era. Era alguém que foi missionária, filha de missionários na África, e que agora, depois de adulta, que estava a enviar agora que ela tinha vocabulário e conhecimento, para enviar umas cartas que ela não saberia ter enviado quando era criança, pelo que ela passou numa boarding school, né, que ficava distante dos pais. Então eu falei, opa, isso me interessa. Então eu anotei, tinha um telefone lá, eu anotei, era uma autora americana, e na segunda-feira eu liguei para os Estados Unidos para pedir uma cópia daquele livro. E quando eu ligo, a surpresa foi que a própria autora me atendeu, era da casa dela. Então ela que começou com o movimento de Member Care, Ruth Van Ricken, né? Ela começou esse movimento, ela é uma das pioneiras de, né? Member Care. Especialmente de Third Culture Kids. Isso. Mais especificamente nessa área. Crianças da terceira cultura, ou filhos da terceira cultura, que é um dos aspectos mais desafiadores do cuidado integral. Exatamente. Qual é a missão que a Ruth pertence? Ela se chama Families in Transition. Uhum. Famílias em transição, em mudança. Vamos explicar isso para o pessoal que está nos acompanhando, o que é um filho de uma terceira cultura. O filho da terceira cultura é aquela criança que nasceu num país e na sua fase ainda de formação da personalidade e etc., ela muda para uma outra cultura. Então ela não vai já com a sua personalidade totalmente formada. Ela é formada em 2 ou mais culturas. Então ela não é nem da primeira cultura, onde ela nasceu, porque não foi totalmente finalizado, consolidado o processo. Essa segunda cultura também ainda é muito estranha, não é? Então ela é essa soma de vários mundos, né? E ela tem características especiais. É uma condição dela ser de terceira cultura. Então podemos falar, por exemplo, nosso Dom Pedro I, ele veio de Portugal com 11 anos, mais ou menos, né, com Dom João VI, quando fugiu de Portugal. E com 23 anos, mais ou menos, ele proclama a independência do Brasil sem derramar uma gota de sangue. Porque ele conhecia a cultura portuguesa, uma tese, né? E conhecia a cultura brasileira. Depois ele ainda volta para Portugal como Dom Pedro IV. Mas é só para dar um exemplo, né? O primeiro-ministro inglês, até pouco tempo atrás, era uma pessoa da terceira cultura, filho de indianos, né?
Então, o Obama, né, foi o presidente americano, também filho da terceira cultura. Então, ela me atendeu e mandou livros que eu desconhecia por completo, até a temática da terceira cultura eu não conhecia naquela época. Então me mandou livros, me convidou para ir num seminário nos Estados Unidos, me recebeu na casa dela, e aí eu comecei a me interessar então por essa área de cuidado. Eu fui num seminário que esse Families in Transition promoveu, e eu bebi tudo aquilo, né? Eu bebi tudo aquilo. Ao mesmo tempo, estava sendo formada o Member Care Europe, que é uma junção das pessoas ligada à Aliança Evangélica Europeia sobre cuidado integral. Então, estava sendo formado. E nisso eu tive a chance, foi graça do Senhor, de participar desse início da Member Care Europe, representando Portugal. Então, Deus fez as coisas convergirem. Por uma necessidade pessoal, particular. Começou assim. Algo que poderia ser um acaso, mas um propósito divino, nasceu o interesse. E há missionários em Portugal precisando desse cuidado, eles estão entrando nessa fase de carência. Então, nós ajudamos a montar o Member Care Portugal, Cuidado Integral Portugal, e para passar os conceitos de cuidado. Então, por exemplo, essa questão dos filhos da terceira cultura, ainda hoje há missionários que desconhecem, né? E não só filhos de missionários, os imigrantes, os filhos estão, por exemplo, a sofrer essa questão. Ser um filho da terceira cultura é algo enriquecedor, mas tem alguns desafios que precisam ser cuidados, né? Então ser um FM já é um grande desafio. Sem dúvida. Não é? Porque os pais foram chamados, receberam um chamado de Deus divino, verdade. Né? Um preparo. Os filhos vão a tiracolo, né? Exatamente. Acompanham os pais e vão ter que encarar tudo aquilo que eles talvez não tiveram uma experiência com Deus os chamando. Exato, né? Exato. Seus pais passaram por isso. Se já é difícil para os adultos treinados em seminário, que passaram pelo crivo do chamado, já é difícil, choque cultural, adaptação, a identificação com os nacionais, imagine então para uma criança. Agora, a criança, depois ela faz esse processo todo com muita facilidade. Sim. Muito melhor do que os adultos, né? Até o aprendizado da língua é tudo muito mais... Aprendizado da língua e tudo isso. Então foi assim que o Member Care se desenvolveu na nossa vida e também em Portugal. Hoje é uma realidade. Portugal tem um Ministério de Cuidado Integral. Então tem isso do Member Care Portugal, muitas coisas saíram. Saiu o Pit Stop, outras casas de cuidado que começaram a abrir em Portugal. Então, isso os missionários têm onde recorrer hoje. Tanto portugueses que estão no ministério, como missionários estrangeiros. Então, isso foi aberto também para pastores, não só missionários. Pastores e missionários. E suas famílias. Se nós pudéssemos elencar 3 motivos, 3, eu sei que há muitos mais que 3, mas 3 principais motivos para a igreja brasileira orar pela igreja portuguesa, quais seriam? A igreja portuguesa neste momento, precisa desta interculturalidade, esta conversão que eu digo, esse estar voltado o coração um para o outro, o português para o brasileiro ou para o estrangeiro, e o estrangeiro para o português. Isso, se a igreja não conseguir mostrar o amor de Cristo nessa unidade, esse mundo polarizado e cheio de ódio não vai conseguir ver que é possível conviver, né? Então, acho que esse seria o pedido número 1, para essa tensão ser assimilada e ser tratada pelo amor de Cristo. Ao mesmo tempo, eu pediria também o assunto que já falamos, pelo despertar de vocações para o ministério. Despertamento de jovens, um avivamento entre as jovens e adolescentes. Na igreja portuguesa também tem uma característica nesse assunto,
que é o jovenzinho cresce na igreja, mas quando ele atinge os 18 ou quando ele vai para a faculdade, muitos não voltam mais. Sim. Muitos não voltam. Sim, a mesma realidade que acontece no Brasil. Para acontecer isso, Então, precisamos mesmo de um avivamento e um despertamento entre jovens e adolescentes. E pelas famílias em Portugal, nas igrejas que têm enfrentado lutas terríveis e a questão de divórcios e saúde mental tem afetado muitas famílias. Então, há outros motivos, mas vou ficar com esses 3. Perseguição nenhuma, zero, tanto da parte do governo ou há ainda algum preconceito de outros grupos religiosos tradicionais, como, por exemplo, os católicos? Não, há uma indiferença. Não há perseguição. Não, há uma indiferença. Preconceito? Não. Claro, há uma característica marcante que é os evangélicos, para alguns portugueses, ser evangélico é ser estrangeiro. Isso é péssimo, porque cria uma barreira, né? Então, mas não há ainda nenhum preconceito forte. Tem localizados, né? Muito bem. Pastor Antônio Rodolfo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um abraço a Cidinha, às meninas. Obrigado. E os seus lindos netos. E obrigado. E assim nós terminamos mais um Conexão Cast, agradecendo a você que acompanhou até aqui. E lembre-se sempre, se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe do mesmo jeito, para que mais pessoas possam conhecer essa realidade missionária ali em Portugal, especialmente na Europa Ocidental. Um grande beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo Conexão Cast.